Nesta aula, nós vamos criar essa matriz de bordado no programa Tajima. Nós vamos criar juntos. Eu vou te mostrar o exato passo a passo que você tem que fazer para criar essa matriz de bordado no programa Tajima. E se você ainda não tem um programa para criar matrizes de bordado instalado aí no seu computador, eu sugiro que você vá até aqui esse vídeo que eu tenho no canal, onde eu ensino você a instalar o Tajima de maneira totalmente funcional e gratuita. Eu mostro o passo a passo, é só você seguir exatamente tudo que eu explico naquele vídeo que você vai conseguir obter aí o programa Tajima para você criar as suas matrizes, assim como eu crio aqui também exatamente com este programa para criar matrizes de bordado. Antes de abrir o programa, eu quero te dar um aviso. Eu quero que você encare essa aula como um mini curso. Aqui eu não vou apenas te falar o que fazer. Por exemplo, quais ferramentas você vai utilizar, por onde você vai começar, etc. Aqui eu vou te falar também o porquê você vai fazer e também eu vou te mostrar como fazer através do passo a passo, um checklist totalmente detalhado. Então não encare isso como apenas mais um vídeo. Encare isso como uma aula completa, ou seja, um mini curso de criar matrizes de bordado neste programa que eu forneci gratuitamente para vocês, chamado Tajima. Então vamos começar a prática exatamente agora. E nós já vamos começar a responder algumas perguntas aqui do checklist. E se você quiser ter esse checklist aí para você fazer as suas anotações, as suas marcações, você vai clicar aqui ó, em arquivo e vai clicar aqui ó, fazer uma cópia. Você dá um clique aqui, aí você coloca o nome que você quiser e clica fazer uma cópia. Assim você vai conseguir editar esse arquivo aqui, beleza? Então, qual é a primeira pergunta aqui que nós temos que responder? Qual é o tipo de tecido que será feita essa matriz de bordado? Bem, nós vamos fazer para a fralda. O pedido que eu recebi é para fralda. E qual é o tamanho dessa matriz? Qual é o tamanho que nós temos que fazer essa matriz aqui? Vamos fazer um tamanho de 6 centímetros. Ou é o mesmo que 60 milímetros. É a mesma coisa, tá? Um é a mesma coisa que o outro. É que lá no programa as medidas estão em milímetros, ok? Beleza, eu vou marcar isso aqui e vou marcar isso aqui. Agora, qual é o próximo passo aqui? É abrir um novo arquivo. Vou vir aqui no programa Tajima e vou vir aqui ó, em novo. Vou clicar nesse documento aqui, ó. Vou dar um clique. Vai aparecer essa janela. Eu vou apertar ESC, tecla ESC. Beleza? Abrir um novo arquivo, vou marcar no checklist. Agora eu vou inserir a imagem no programa Tajima. O que é inserir a imagem? Eu vou colocar essa imagem aqui dentro. Vou vir aqui ó, em imagem, carregar. Vou ir lá onde está aquela imagem. Salvei nessa pasta. Dou um clique aqui na imagem e clico abrir. A imagem já está aqui. Qual é o próximo passo? Eu vou marcar aqui, ajustar o tamanho. Qual é o tamanho dessa matriz? 6 centímetros. Então eu vou criar um quadradinho aqui ó, de arte. Ó. Vou vir aqui nesse quadrado, nessa arte aqui, ó. Vou dar um clique. E aí eu vou selecionar aqui, ó. Tá vendo? Dei um clique. Agora eu vou selecionar, vou vir aqui no cantinho dela, ó. Vou clicar, segurar o clique e vou arrastar até lá, tanto o final na direita quanto lá em cima, ó. Vou arrastar lá em cima. Chegar mais ou menos aqui, ó. Ó, e vou soltar. Beleza? Eu criei um objeto aqui só para a gente ajustar o tamanho da imagem antes de começar a criar os objetos. Vou apertar a tecla S para sumir essa ferramenta, para desselecionar. Beleza, depois a gente vai deletar esse quadrado aqui. Agora eu vou ajustar o tamanho. Vou clicar nesse quadradinho aqui, ó. Cliquei nessa linha. Tá vendo que ele selecionou? Agora eu vou vir aqui ó, em redimensionar. Vou dar um clique aqui. E aí eu vou colocar o tamanho aqui, a largura que eu quero. E vou deixar marcado aqui, ó, proporcional. Vou deixar proporcional marcado, tá? Porque aí ele vai diminuir tanto aqui desse lado, tanto na direita, quanto aqui para cima. Ele vai diminuir proporcionalmente. E eu vou colocar aqui, ó, 60. 60. Porque, você lembra lá? É 60 milímetros o tamanho aqui, ó. Ó, 60 milímetros ou 6 centímetros, é a mesma coisa.
aqui no programa, a medida está em milímetros, então eu vou deixar 60 milímetros e vou aplicar. E vou clicar OK. Beleza. Agora já está na medida correta e eu vou ajustar, eu vou fazer essa imagem caber aqui dentro dessa medida que nós colocamos. Para diminuir essa imagem ou movimentar ela, eu vou apertar a tecla no teclado aí, Ctrl, vou segurar a tecla Ctrl e depois eu vou apertar a tecla I. Então, estou segurando o Ctrl, vou apertar a I agora, tecla I. Ó, olha só o que vai acontecer. Mudou a setinha lá, tá vendo? Aí eu solto. Agora eu vou clicar aqui no cantinho da imagem, ó, com o mouse direito, botão direito do mouse. Dou um clique e vou vir aqui, ó, redimensionar. Dou outro clique aqui, ó. E agora eu vou trazer o mouse aqui para dentro, ó. Não estou clicando em nada, estou apenas trazendo o mouse. Vou trazer ele até aqui, o finalzinho, e dou outro clique aqui, ó. Pronto. Tá vendo? A imagem já ficou mais ou menos no tamanho que nós temos que desenhar. Agora eu vou clicar novamente com o mouse direito, vou crescer mais um pouquinho ela aqui, ó. Aí, beleza. Vou deixar mais ou menos assim. Vamos desenhar a imagem nesse tamanho aqui. Aí, para sumir essa setinha preta, vou apertar a tecla S de sapo, ó. Sumiu. Agora eu vou aproximar essa imagem para que possamos começar a planejar a nossa criação. Vou apertar a tecla Z do teclado Z, ó. Tá vendo? Apareceu esse maisinho. Agora eu vou selecionar aqui, ó. Ele vai dar um zoom aqui, ó. Ele vai aproximar. Aperta a tecla S. Sempre quando você quiser tirar, mudou a setinha aqui, né? Tá outra coisa aqui na setinha, tá uma ferramenta selecionada. Você aperta o S, a tecla S, que ela vai sumir essa setinha de zoom. Aperta S, ó. Agora nós já ajustamos o tamanho, vamos marcar aqui, ó. Ajustar o tamanho. Vamos salvar em PXF. Temos que salvar sempre quando nós fazemos algum progresso aqui. Temos que salvar, não está pronto ainda. Vamos salvar. Arquivo. Salvar como. Vou ir lá na pasta. Já estava na pasta aí. Aqui, ó, na pasta que eu quero. E vou deixar marcado aqui, ó, .pxf, porque esse é o arquivo editável. Se estiver em qualquer um desses arquivos aqui, você não vai conseguir editar. Então, sempre a primeira vez que nós vamos salvar, tem que ser em .pxf. Arquivo de bordado da Pulse. Dê um clique. Vou colocar o nome aqui, ó. Trator 6 centímetros. E vou marcar aqui, ó, editável, que é para você saber que este é o arquivo editável. E vou clicar aqui, ó, em guardar. Tá vendo? Selecionei .pxf e vou clicar guardar. Isso aqui é só para que durante o progresso, durante a nossa criação da matriz, nós podemos ir salvando aos poucos, caso tenha uma falha catastrófica, caso acabe a energia da sua casa, o seu computador dá um apagão, você não vai perder o progresso. Agora nós podemos deletar esse quadrado aqui, ó, essa arte. Nós não vamos utilizar esse aqui porque ele foi apenas um molde que nós fizemos para ajustar o tamanho da imagem. Então você seleciona ele e aperta a tecla Delete. Sempre que você quiser deletar um objeto, aperta a tecla Delete aí do seu teclado. Ok, agora vamos começar a planejar. Se você quiser movimentar a imagem, assim como eu, ó, desse jeito aqui, ó, para cima, para baixo, você vem na setinha do teclado. Então, ó, tá vendo? Estou apertando a seta aqui, ó, aquelas setinhas. Aí você vai vendo aí, você vai sabendo para onde movimentar. Eu uso essas setas aqui absolutamente o tempo todo, tá certo? O tempo todo eu fico movimentando a tela aqui. Então, a minha mão já fica direto na seta, porque para mim é mais rápido. Agora, nós temos que fazer uma coisa aqui. Vamos fazer um planejamento inicial de como nós vamos construir essa matriz. O ideal é fazer um planejamento antes, porque se eu pegar e sair construindo absolutamente do nada aqui, ó, vamos supor que eu começo a construir esse matinho aqui, depois eu construo esse pedaço da roda, depois eu construo a janela, depois eu construo o verde. Dá para ajustar isso, mas vai dar muito trabalho para ajustar. Então, nós temos que já imaginar uma maneira de começar a construir, saber quais elementos nós vamos construir primeiro, quais nós vamos deixar por último, porque assim vai facilitar muito a nossa vida. Então, com base nessa imagem aqui, ó, qual é o elemento que você acha que deve ser bordado primeiro aqui, ó? No caso, já dá para ver notoriamente que primeiro é a terrinha. Primeiro tem que ser bordado essa terra, porque ela vai por baixo, ela está por baixo de todos os objetos. Então, o primeiro objeto tem que ser
essa terrinha aqui. Qual é o segundo objeto que você acha que tem que ser bordado depois? Você acha que é o amarelo? Não, porque o amarelo está por cima do preto. O segundo objeto a ser bordado tem que ser esse verde aqui, ó. Por que que tem que ser esse verde? Todo esse verde aqui, ó, inclusive os matos. Porque depois tem o preto, depois tem o amarelo, depois tem o vidro. Então nós vamos colocar o verde como segundo. Qual que é o terceiro objeto que tem que ser bordado aqui? Para ficar bonito, né? Para dar um bom visual. Vai ser esse vidro aqui, ó. Vamos fazer esse vidro como o terceiro objeto. Qual é o quarto objeto? Depois, a quarta cor que nós vamos bordar vai ser justamente o preto. Por que que tem que ser o preto e não o amarelo? Porque o amarelo está por cima do preto. Você consegue ver aqui, ó. Então, o quarto objeto vai ser o preto. Esse vai ser o quarto objeto. E qual vai ser o quinto objeto, a quinta cor? Vai ser o amarelo, porque ele está exatamente por último aqui. Então, o quinto vai ser o amarelo. Vamos criar nessa ordem aqui, tudo para ficar mais fácil, para o bordado ficar fluido. O bordado, você tem que pensar o seguinte: quando você vai criar uma matriz, o seu cliente final é exatamente o que importa. Não importa o seu trabalho. Se você se importar com o seu trabalho aqui, se quiser fazer da maneira mais rápida possível, só que com menos qualidade, o seu cliente final, ele vai ter dificuldade na máquina. A dificuldade tem que ir para alguém. Não tem como você criar uma matriz dessa sem nenhuma dificuldade. Então você tem que preferir a dificuldade para você. Você pega a dificuldade para si e alivia o seu cliente final. Por quê? O seu cliente final aliviado, ele vai receber mais pedidos, você vai se acostumar com as dificuldades, você vai acabar criando matrizes melhores, matrizes com mais qualidade, e não vai faltar trabalho para você, tá certo? Então, pegue a dificuldade para você, transforme ela em facilidade para o seu cliente, que você não vai se arrepender disso, tá certo? Então, você vai criar a melhor matriz possível para o seu cliente, seja para você ou para o seu cliente. O objetivo aqui é qualidade máxima aqui nessa matriz. Como nós já fazemos o salvamento, vamos criar agora os objetos, nós vamos marcar aqui, ó, no checklist. Já salvamos em PXF, agora nós vamos criar os objetos. Aqui nós podemos observar que esta imagem, ela advém de uma outra matriz. Então, essa matriz aqui, alguém já fez. Isso aqui é uma matriz, ó, só que ela está em imagem. Nós agora vamos reproduzir essa matriz. A minha cliente provavelmente pegou essa matriz aqui na internet e ela quer reproduzir. Por que que ela não baixa, não compra essa matriz aqui? Essa pessoa, provavelmente o dono dessa matriz, ele não tem ela em PXF. Provavelmente ele tem ela apenas nos arquivos que vão para a máquina. Então, por isso que nós temos que criá-la do zero, para que nós possamos editar qualquer coisa que nós quisermos aqui. O detalhe curioso é que a minha cliente, no caso, ela não quer a matriz rala, sabe? Esse aqui é um tipo de matriz que ela é uma matriz leve, né? É um pouco mais leve, com menos pontos. A minha cliente, ela trabalha com matrizes mais fechadinhas. Os pontos, eles são mais fechadinhos. Ela gosta assim, ela trabalha desse jeito. Então, nós vamos fazer com os pontos fechadinhos. Nada de degradê, vai ser tudo fechadinho assim. Então, para isso, nós vamos começar a criar esses objetos. O primeiro objeto a ser criado é a terrinha. Então, vamos criar a terrinha. Para criar esse objeto aqui, ó, essa terrinha, nós vamos utilizar esse ponto aqui, ó, preenchimento complexo. Vou dar um clique aqui. Tá vendo que mudou certinho? Agora nós vamos começar a vetorizar essa parte. Nós vamos digitalizar essa parte da imagem aqui. Antes da gente começar, deixa eu só te dar um detalhe. Todas as vezes que você for utilizar alguma dessas ferramentas aqui, ó, você tem que saber o seguinte. Se você dar um clique com o mouse esquerdo, tá vendo? Esquerdo. Ele vai fazer, ó, vai ficar dando um clique com o mouse esquerdo. Ele vai fazer linhas retas, ó, tá vendo? Apenas linhas retas. Se você clicar com o mouse direito, ó, botão direito do mouse, ó, que ele vai fazer curvas, ó. Tá vendo? Ele vai fazer curvas. E aqui nós vamos utilizar essa lógica a nosso favor. Nós não vamos clicar apenas nem com o mouse direito para fazer só curva e nem com o mouse, apenas o mouse esquerdo para fazer só reto. Nós vamos fazer quando convém. Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, tem que clicar com o mouse esquerdo, tá vendo? Para fazer reto. Mas aqui é direito, mouse direito para fazer curvas. Beleza? Esse é um detalhe.
Se a sua ferramenta não estiver desse jeito, como está aqui, ó, essa cruzinha aqui e aquele desenho, você aperta a tecla Q. Se a sua ferramenta não estiver fazendo curva com o mouse direito desse jeito, exatamente igual o meu aqui, ó, você faz o seguinte. Você vai selecionar a ferramenta, seleciona e aperta a tecla Q. Tecla Q. Porque tem que ficar exatamente igual ao meu para dar certo aqui. Beleza? Ok. Vamos começar a fazer isso aqui. E o primeiro toque, o primeiro clique, sempre tem que ser com o botão esquerdo do mouse. Ó. Vou dar o primeiro clique com o mouse esquerdo. E agora eu vou começar a vetorizar essa parte aqui, ó, com o mouse direito. Porque aqui é tudo curvado. Ó. Se você tiver dificuldades para acertar, por exemplo, você errou uma parte aqui, ó. Como você volta? Aperta a tecla apagar do teclado. Ó. Aí você volta a criar aqui, ó. Tá vendo? Você vai seguindo os objetos, ó. Isso aqui, provavelmente, você vai ter dificuldade no começo, mas é normal, totalmente normal, porque isso aqui é prática. Você percebe aqui, ó, que ao invés de eu fazer isso aqui, ó, ao invés de eu seguir essa parte preta aqui, eu estou vindo para cá, aqui para dentro, ó. Por que que eu estou vindo aqui para dentro? Porque essa parte preta, o pneu aqui do trator, ele vai ficar por cima, não vai mostrar essa parte. E nós viemos aqui um pouco para dentro para dar acabamento, para travar essa parte aqui de bordado. Por isso que nós criamos ele sempre um pouquinho para dentro. Ó, sempre um pouco para dentro aqui. Terminei aqui, ó. Vou clicar Enter uma vez. Você tá vendo aqui que ficou um triângulo verde, ó. Um triângulo verde. E aqui, um triângulo verde no mouse que eu estou dizendo, né? Aqui no mouse tem um triângulo verde. Quando eu dar um clique em algum lugar aqui, ó, um clique com o mouse, ele vai mover essa bolinha verde para algum lugar aqui. O que que significa essa bolinha verde? É onde vai começar, é onde a máquina vai dar o primeiro ponto. E o que isso ajuda? Aqui, ó, o triângulo vermelho é onde a máquina vai dar o último ponto. O que isso ajuda? Ajuda que nós podemos já construir os objetos imaginando na onde a máquina vai dar o primeiro e o último ponto. Isso vai ajudar quando nós tivermos mais de um objeto na mesma cor, porque nós temos que evitar da máquina dar saltos ou cortes. Esse é o nosso objetivo. Então, apertei Enter uma vez, ele ficou com esse triângulo verde. O que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui, ó, nesse triângulo verde. Ó, vou dar um clique aqui, ó. A bolinha vai pular para cá, você vai ver, ó. Um clique com o mouse. Ficou o triângulo vermelho agora, né? O triângulo vermelho é onde a máquina vai terminar. Eu quero que ela termine exatamente aqui. Aí eu vou dar um clique aqui embaixo, ó. Porque eu quero que a máquina comece aqui e eu quero que ela termine aqui. Vou dar outro clique com o mouse. Tá vendo? Ficou. Já ficou certinho aqui, ó. Eu vou apertar Enter mais uma vez. Não vou criar esses ângulos aqui agora, porque nós estamos utilizando a ferramenta preenchimento complexo e eu quero que fique nesse ângulo mesmo. Quando eu quiser mudar, você vai saber, beleza? Aperto Enter mais uma vez. Pronto, criou esse objeto. Vou apertar a tecla G. Sempre que eu criar um objeto, eu aperto a tecla G. G aí no seu teclado, ó, G. E para sumir, para tirar, desselecionar essa ferramenta, para sumir a setinha ali, a cruzinha na setinha do mouse, eu aperto S, ó, que vai sumir. Tá vendo? Voltou ao normal. Agora eu vou começar a preparar as cores aqui. Eu não vou fazer na cor exata agora, vou colocar uma cor mais ou menos, mas só para a gente ir criando em cores diferentes já para saber. Então, para isso, eu vou selecionar. Você está vendo que não está dando para ver nada aqui por baixo? Ó, não dá para ver nada. Por que não dá para ver nada? Porque está selecionado aqui, ó, exibir pontos em 3D, e aqui está selecionado em exibir todos os pontos. Se eu quiser ocultar isso aqui, ó, para eu ver o que tem embaixo, eu vou clicar aqui, ó, no 3D, você está vendo que vai mudar, ó, tá vendo? Ou eu posso clicar aqui, ó, em ocultar os pontos. Posso dar um clique aqui, tá vendo? Ou apertar a tecla X. Tecla X, ele vai fazer isso também, ó. Vai ocultar os pontos. Beleza? Vou colocar ele como marrom aqui. E vou ocultar esses pontos aqui, ó. Vou apertar a tecla X, ó. Ocultou os pontos. Depois a gente vai ajustar esses pontos aqui, ó. Você tá vendo que ele tá com preenchimento complexo, tá com pattern. Depois eu quero colocar outro tipo de ponto aqui, mas vamos fazer isso depois.
Ó, vou mostrar os pontos e ocultá-los. Primeiro objeto já foi criado, que é esse objeto aqui. Qual que é o segundo objeto que nós vamos criar? É a parte verde do trator. Como nós vamos fazer isso da melhor forma possível? Vamos lá. O ideal aqui seria criar primeiramente esses matos, ou tanto faz na verdade, né? Aqui, tanto faz. Posso criar o trator primeiro e depois os matos. Mas vamos criar os matos primeiro. Vamos criar esses matinhos aqui. Você está vendo que esses matos eles estão sendo feitos com o ponto corrido, ou seja, é o pesponto. Então vamos selecionar o pesponto. Essa ferramenta aqui, ó, pesponto. Vou dar um clique nela. E aqui eu vou fazer exatamente como está aqui, ó. Ó, vou clicar daqui para cá. Ó, está vendo que ele é uma linha simples? E vou apertar Enter. Eu vou dar um clique aqui no começo com o mouse e outro aqui, ó. Por que que eu estou dando esses dois cliques aqui? Porque eu quero que ele comece e termine aqui, lembra? O primeiro clique é onde ele começa, o segundo clique é onde ele termina. Ó, quero que ele comece e termine aqui. Agora eu vou fazer novamente, ó. Vou clicar lá em cima e trazer aqui para baixo, ó. Vou dar outro clique. Ó. Beleza, apertei Enter uma vez. Agora eu dou um clique aqui embaixo para começar e outro clique aqui embaixo para terminar. E assim nós vamos fazer. Eu vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor para você ver. Vou apertar o Z, vou aumentar o zoom só para você ver como tá ficando. Tá marrom aqui, né? Vou selecionar, vou colocar verde, ó. Vou colocar esse verde aqui. Aqui não vai dar para ver direito também. Vou colocar vermelho só pra gente desenhar. Depois a gente muda. Vou clicar novamente nessa ferramenta. Ó, vou dar um clique lá em cima e outro clique aqui embaixo, ó. Apertei Enter uma vez. Apareceu o triângulo verde, dou um clique aqui, ó. Apareceu o triângulo vermelho, dou outro clique aqui. Por que que eu estou dando os dois cliques aqui? Porque eu quero que a máquina faça o seguinte. Eu quero que ele comece aqui, ó, que ele faz assim. Eu quero que ele vai e volta, entendeu? Ele vai começar aqui e vai terminar aqui. É exatamente isso que eu quero que ele faça. Por isso que nós estamos clicando, dando dois cliques aqui embaixo. Mesma coisa aqui, ó. Ó, Enter uma vez, ficou triângulo verde, dou um clique. Triângulo vermelho, outro clique. E assim sucessivamente. Ó, um clique aqui, outro clique aqui. Terminei, Enter, ó, um clique aqui, outro clique aqui. E agora, como você já aprendeu, nós vamos fazer mais rápido. Vou apertar a tecla S para sumir ó, a setinha. E agora eu vou colocar como verde aqui, ó. Selecionei tudo, ó. Para mudar a cor, tem que selecionar todos os objetos que eu quero mudar a cor. Selecionei todos. E vou mudar a cor aqui, ó. Vou colocar essa cor, o verde. Beleza? Você tá vendo que todos os objetos são iguais? Os matinhos aqui, eles são bem parecidos. O que eu vou fazer? Vou selecionar todos os matinhos aqui, ó. Selecionei todos eles. O que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui, ó. Duplicar segmento. Ele vai copiar todos esses matinhos, ele vai grudar no mouse e nós vamos encaixá-lo aqui, ó. Selecionei tudo, vou clicar aqui, ó. Duplicar segmento. Dou um clique. Viu que ele já está grudado no mouse lá, ó. Está grudado no mouse. Eu vou apenas encaixar ele aqui, ó. Dou outro clique, ó. Um clique. E aperto Enter. Ele copiou exatamente esse matinho e colocou aqui. E agora vamos colocá-lo aqui. Vou selecionar tudo. Novamente. Venho aqui nessa ferramenta, ó, duplicar segmento. Colou no mouse, trago ele para cá. Esse matinho aqui é diferente, mas não vai ter absolutamente nenhum problema. Na verdade, ele não é diferente, ele só está espelhado. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou dar um clique. E aperto Enter. Agora eu vou espelhar. Você está vendo que as duas partes grandes estão aqui, ó. Ele está na direção contrária. Para eu espelhar esse objeto aqui, ó. Eu quero apenas inverter essa ordem. Eu vou fazer o seguinte. Já está selecionado. Vou selecionar tudo de novo para você ver. Vou clicar aqui, ó, em refletir. Dou um clique. Vou clicar aqui, ó. Vou deixar clicado nessa parte aqui, porque ele vai refletir. Ele vai só mudar de direção ali, ó. Você vai ver o que vai acontecer. Vou deixar desmarcado isso aqui e vou clicar OK.
Tá vendo? Ó, ele refletiu. É só eu encaixar ele aqui agora. Agora ficou exatamente igual. Só para você ver como está ficando, eu vou apertar o I para sumir essa imagem para você ver como está ficando. Tá vendo? Já está ficando desse jeito. Vou apertar o I novamente. Ok. Vamos alterar esse pesponto aqui já para ficar um pouco mais fácil para diminuir o trabalho depois, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou exibir os pontos aqui, ó, ou apertar a tecla X. Você tá vendo que parece que ficou bugado aqui, ó. Mas é só você selecionar toda a matriz, ou seleciona tudo que a gente já fez e aperta a tecla G. Você vai ver que ele não vai ficar mais bugado. Aperta G. Beleza. Agora, eu vou bloquear esse marrom aqui, ó, ou posso até mesmo ocultar ele. Eu posso ou bloquear ele aqui, ou ocultar. Ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou selecionar todos esses objetos aqui, ó. Você percebe que ele está com pesponto. O que que é? Por que que ele está com pesponto? Pesponto, ele é simples. Então, ele vai dar um ponto aqui, ó. Pesponto é esse aqui, ó. Vai dar um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Entendeu? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Nós temos que colocá-lo com ponto triplo. Ponto triplo, ele vai fazer o seguinte. Ele vai dar um ponto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Aí ele vai um aqui e outro aqui. Aqui, um aqui e outro aqui. Vai ficar mais grosso, tá vendo, ó? Um aqui e outro aqui. E, se você perceber na imagem, ele está grosso. Então, nós vamos colocar com ponto triplo, ao invés de deixar com pesponto. Selecionei todo ele aqui, ó. Vou clicar aqui, estilo de pesponto, vou dar um clique. E vou clicar com colocar ponto triplo. Beleza, e vou apertar a tecla G. Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais grosso. Não dá pra ver aqui, mas ele vai ficar assim, tá? Não aparece aqui, mas ele vai ficar mais grosso. Ok. Essa parte já está pronta. Agora, nós vamos para o segundo objeto verde. Segundo objeto ainda, mas com a cor verde, que é o trator. Aqui, ó, eu consigo perceber que ele está sendo feito com dois tipos de ponto. Ele está sendo feito, essa parte aqui de cima, ele está sendo feito com caminho de satin, com esse ponto aqui, ó. Por quê? O ponto está vindo aqui, normal. Chega aqui, ele muda de direção, ó. Ele vem para cá, ele faz isso aqui, ó. Chega aqui, ele muda de direção. Se nós fizermos desse jeito aqui, ó, com preenchimento complexo, ao invés de caminho de satin, o que que vai acontecer? Ele vai vir aqui, né? Vai vir bordando aqui, ó. Tá vendo? Aqui não muda de direção, aqui ele é a mesma direção. Ó, sempre na horizontal. Ele vai vir bordando aqui, né? Só que na hora que chegar aqui, ele não vai fazer esse acabamento, ele vai fazer isso aqui, ó. E não vai ficar bem acabadinho. Até ficaria. Mas essa matriz foi criada desse jeito. E nós vamos fazer, então, do jeito que ela foi criada. Eu vou criar primeiro esse objeto aqui, ó, que é o teto dele, ó. Eu vou criar esse objeto aqui, ó, esses três objetos. Vamos criar, aliás, e esse aqui também, ó. Vamos criar esses objetos aqui, como se eles fossem separados. E depois nós criamos o preenchimento complexo total. Para criar esses objetos aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, caminho de cetim, dou um clique, e agora eu vou contornar, vou vetorizar essa parte aqui, ó. Ó, eu vou clicar aqui embaixo, vou começar aqui por baixo, ó. Com o mouse esquerdo, tá vendo aqui? É tudo reto, eu vou com o mouse esquerdo, ó. Vou até vir um pouquinho mais para baixo aqui. Aí eu vou voltar, chegar aqui, ó, vou voltar. É como se eu estivesse fazendo uma coluna. Cheguei aqui no final, aperto Enter novamente, ó. Onde eu quero que começa e onde eu quero que termina. Eu quero que ele começa aqui. E eu vou te explicar o porquê que eu quero que ele começa exatamente aqui, ó. Porque esse vai ser o primeiro objeto. Vamos bordar esse aqui primeiro, ó. Primeiro vai ser esse objeto, só que nós fizemos esse aqui. Nós fizemos errado aqui. Mas eu quero que ele comece aqui. E eu quero que ele termine aqui. Por quê? Ele vai bordar esse objeto aqui. Depois ele já vai começar aqui. Esse. Vai bordar esse. Vai terminar aqui e já vai bordar esse. Tudo isso para ele ficar otimizado e não dar corte de linha. Dei o primeiro Enter, apareceu o triângulo verde. Novamente, eu quero que ele começa e termina aonde? Eu quero que ele começa aqui. Então eu vou dar um clique aqui quando aparecer o triângulo verde, ó. Quero que ele termine aqui. Por que que eu quero que ele termine aqui? Porque o próximo objeto vai ser esse aqui, ó. E eu vou dar um clique aqui, porque eu quero que ele termine aqui. E agora,
eu vou fazer o ângulo. Você está vendo que apareceu a bolinha preta? Agora nós temos que fazer os ângulos. É determinar a direção dos pontos. Então, eu vou, para fazer os ângulos, eu vou clicar de um lado ao outro. Ó. Tá vendo? De um lado ao outro. De uma extremidade à outra, sempre aqui no final eu gosto de deixar desse jeito. Vou fazer isso aqui, ó. Vou ir seguindo, mais ou menos imaginando como seria a direção dos pontos. Ele bugou aqui, não era para ter feito isso, mas vamos seguir. Vamos fingir que isso aqui não aconteceu. Continuar fazendo aqui, ó. Isso aqui são os ângulos. Terminei aqui, eu vou apertar Enter. Enter mais uma vez. E vou apertar G. Ele gerou os pontos, tá vendo? Já ficou igualzinho lá. Agora vamos criar essa barrinha aqui, que já era pra gente ter criado. Era pra gente ter criado ela primeiro. Novamente, seleciono a ferramenta e vou criar essa barrinha aqui, ó. Aperto Enter. Eu quero que ela faça o quê? Que ela começa aqui e termina aqui. Ó, começa aqui e termina aqui. Faço os ângulos. Aperto Enter e Enter mais uma vez. Você consegue perceber que está errado aqui a ordem? Esse objeto, ele está abordando depois desse, sendo que eu quero que comece por esse. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse objeto aqui, ó. Ó, ele é o último objeto, objeto 27. E eu vou colocar ele no lugar do 26. Tá vendo? O 26 é esse e o 27 é esse. Eu quero que esse aqui seja 26. Eu vou clicar nele, segurar o mouse e vou arrastar ele para cima. E solto aqui, ó. Beleza? Aqui são a sequência dos objetos. E aí, ok. Ele está começando aqui e está terminando aqui. O próximo objeto vai ser essa parte do trator aqui. Então, eu vou clicar lá novamente, ó, caminho de cetim. Por que é caminho de cetim? Lembra que eu te expliquei? Aqui é todas as vezes que a coluna for fina e mudar de direção, tem que ser caminho de cetim. Quando for largo e for uma direção só de pontos, tem que ser preenchimento complexo, que é no estilo de ponto tatame. Dando um clique aqui. Ó. Não tem como saber exatamente como foi feito isso aqui. Não dá nem para ver direito. Então nós vamos criar mais ou menos aqui, tá? Terminei aqui, aperto Enter. Eu quero que ele comece aqui, então vou dar um clique aqui. Quero que ele termine aqui, então vou dar outro clique aqui. E faço o ângulo de um lado para o outro. De um lado para o outro. Aperto Enter. Enter de novo. E criou essa parte aqui. E agora sim eu posso criar a parte maior do trator aqui. E ela será feita com preenchimento complexo. Vou dar um clique aqui. Vou começar por aqui, ó. Fazer curva com o mouse direito, tá vendo aqui assim, ó. E todas as vezes que eu for mudar de direção, que tiver uma quina, tem que ser com o mouse esquerdo. Aqui eu vou vir para dentro aqui novamente, lembra que essa parte vai ficar por baixo do pneu, então pode ser para dentro, tem que ser para dentro, na verdade. Ó. Terminei aqui, eu cheguei no final, aperto Enter. De onde eu quero que comece essa parte verde? Você consegue saber? Eu quero que ela comece exatamente aqui, ó. Por que eu quero que ela comece aqui? Lembra que esse objeto, o objeto anterior, ele terminou aqui? Então eu vou dar um clique aqui, ó. Porque eu quero que ela comece no lugar mais próximo que terminou o objeto anterior. Onde eu quero que ela termine? Não importa agora, porque não tem mais objetos verdes. Vou colocar ela para terminar mais ou menos aqui embaixo, ó. Ficou o ângulo? Não preciso fazer esse ângulo exatamente agora, porque esse aqui, o preenchimento complexo, nós só podemos fazer um ângulo. Lembra que o caminho de cetim nós fizemos vários ângulos? Mas o preenchimento complexo não, é só uma direção. Então, do jeito que está aqui, eu vou deixar. Aperto Enter. Beleza, criou. Aperto S para desselecionar a ferramenta. Ok, a parte verde foi criada. Agora, nós vamos ocultar essa parte verde.
Vamos ocultar isso para criar as outras partes que nós planejamos lá. Vou selecionar todo o verde, ó, selecionei todo o verde. Eu posso fazer novamente aquilo lá, posso apertar o X, tá vendo? Para fazer isso aqui, ó, para ela sumir os pontos, aparecer só os tracejados aqui, ou eu posso vir aqui, ó, clicar nesse olhinho, com tudo selecionado, posso clicar nesse olho aqui, ó, ele vai sumir completamente. Vou deixar os tracejados aqui. Vou apertar o mais aqui, ó, que é o zoom. Eu uso essa parte do zoom aqui também. Ó. E vamos fazer os vidros. Por que que eu deixei o tracejado? Porque eu sei exatamente quais são as linhas que eu utilizei aqui. Então, eu posso bloquear isso aqui, ó, para não me atrapalhar. Vou clicar em bloquear, apenas em travar aqui, ó, nesse cadeadinho. Ele vai travar tudo que for verde aqui, ó. E agora eu posso criar esse vidro. Para criar esse vidro, eu vou selecionar essa cor aqui, ó, a cor 15, que ela é uma cor clara, mas não é a cor branca a ponto de nós não conseguirmos ver. Vou selecionar essa ferramenta, preenchimento complexo, porque, lembra que é largo, ó, tá vendo? É uma coluna larga, e os pontos estão apenas em uma direção, ó, estão apenas nessa direção aqui. Então, essa combinação de fatores faz com que nós utilizamos preenchimento complexo com pontos no estilo tatame. Vou dar um clique. E aí eu vou vir um pouco para dentro aqui, ó, só um pouquinho para dentro. Ó, vou vir um pouquinho para dentro, por quê? Isso aqui vai encolher depois, tá? Na hora que for bordar, isso aqui vai encolher. Eu já quero fazer ele com uma segurança. Por isso que eu estou fazendo ele um pouquinho para fora aqui. Mas não teria problema nenhum fazer exatamente na linha, tá? Aqui eu gosto de fazer assim. Aperto Enter. Onde eu quero que ele comece e termine, eu quero que ele começa e termina exatamente aqui. E eu quero que ele tenha essa direção aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu quero que ele tenha essa direção, porque você consegue ver na imagem que esse está com uma direção diferente. O que que eu vou fazer? Você tá vendo que apareceu a bolinha preta? Então eu vou fazer nessa direção. Vou clicar aqui de um lado, vou levar para o outro, vou deixar nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Ó, os pontos vão ficar nessa direção. Aperto o G. Ó, vou mostrar os pontos só para você ver. Apertar o X para exibir os pontos. Tá vendo? Nessa direção. Vou ocultar essa linha aqui, ó. Agora vamos fazer a outra parte. Seleciono a ferramenta novamente e vem aqui, ó. Terminei aqui, aperto Enter. Onde eu quero que ele comece e termine? Eu quero que ele comece aqui, porque o próximo terminou aqui. Quer dizer, o anterior terminou aqui, né? O próximo eu quero que ele comece aqui, porque eu quero que ele dê um saltinho pequeno aqui. Por que que eu não quero que ele comece aqui, ó? Porque na máquina teria que dar um salto daqui pra cá. Beleza? E onde eu quero que ele termine? Tanto faz. Então eu vou colocar ele pra terminar aqui também. Aperto Enter. Ficou a bolinha preta. Lembra que nós temos que fazer o ângulo agora? Vamos fazer um ângulo daqui pra cá, ó. Nessa mesma direção. Lembra que o anterior foi assim também, porque os pontos estão nessa direção? Aperto Enter, Enter de novo e aperto o G. Vou apertar o X para você ver como ficou. Beleza, ficou desse jeito. Já criamos os vidros aqui. Qual é o próximo objeto? Ó, vamos ver como está ficando a nossa matriz. Está ficando bem crua ainda, tá vendo? Eu vou ocultar a imagem. Para você ocultar a imagem que está lá embaixo, ó, ocultar essa imagem, aperta a tecla I. Tá vendo? Ele vai sumir. Se quiser mostrar a imagem, aperta I de novo. Vai aparecer. Mostrar tudo aqui, beleza. Agora nós vamos fazer o próximo objeto. Qual é o próximo objeto? De acordo com o nosso planejamento, é o preto. E aí, é agora que a brincadeira vai começar a ficar interessante, porque essa é a parte complicada. Toda matriz que tem contorno é uma matriz mais trabalhosa. Agora, eu quero explicar para você o porquê que nós não devemos fazer o contorno de qualquer jeito. Eu vou ocultar isso aqui, ó. Eu quero que você faça um exercício de imaginação aqui comigo agora. Imagine só que eu vou começar a fazer aleatoriamente aqui. Então, naturalmente, eu vou começar a fazer daqui, ó. Vou vir aqui, vou fazer essa parte, aqui, beleza. Depois eu vou fazer essa parte aqui, ó. Beleza. Depois eu vou fazer essa parte. Beleza. Depois eu vou fazer essa parte, depois essa. Depois essa aqui, né? Imagina só isso aqui. Depois eu vou fazer essa. O que que vai acontecer? Se eu fizer de maneira aleatória, nessa aqui,
Aí depois eu faço essa, depois eu faço essa. O que vai acontecer se eu fizer de maneira aleatória? A máquina vai, na hora que ela vai parar aqui, ó, ela vai dar um corte. Ela vai pular pra cá. Aí ela vai dar outro corte aqui. Ela vai pular pra cá. Ela vai dar outro corte aqui. O que vai acontecer? Vai ficar cheio de linhas assim, ó. Ó, cheio de linhas pra cortar. Aí na hora que a matriz estiver pronta, ao invés dela realmente estar pronta, ela vai ter um monte de linha traçada aqui, vai ficar um monte de fiapo aqui. Você vai ter que cortar todas essas linhas, tudo isso aqui, ó. Quanto mais linha você tem para cortar, pior fica a qualidade da matriz. Então nós temos que planejar para que os contornos sejam feitos de maneira fluida, para que ele dê a menor quantidade de saltos possíveis. Nós não queremos saltos. O salto é inimigo da qualidade do bordado. Nós não queremos que, do nada, ele acabe aqui, ó. Eu não quero que ele acabe aqui e que ele comece aqui. Por quê? Ou, tem duas opções. Ou ele vai dar um salto gigante aqui. Você vai ter que cortar essa linha. E na hora que for bordar isso aqui, vai ficar tudo por cima da linha. Ou, vai fazer o seguinte. A máquina vai vir aqui, ela vai dar um corte. Depois ela vai começar aqui. Isso vai aumentar o tempo de bordado. Então nós queremos, como nós queremos que aconteça essa criação aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu fosse começar daqui, então. Eu quero que ele venha aqui. Deixa eu aumentar aqui. Eu quero que ele venha aqui. Borde isso aqui. E aqui. Na hora que chegar aqui, vamos supor que eu fosse continuar aqui, ó. Imagina só que está fazendo de maneira fluida. Chegou aqui, eu quero que ele venha, borde isso aqui, volta. É isso aqui que eu quero que aconteça, ó. Vamos lá. Ó, terminou aqui. Vamos supor que ele vai, faz isso aqui. Ó, só imagina só uma questão, né? Aí vem aqui, sem dar corte nenhum. Vem aqui. Aí na hora que chegar aqui, ele vem, ele faz isso aqui, ó. Para aqui. Imagina só essa situação aqui, ó. Aí ele volta. Depois ele faz tudo isso aqui, ó. Aí ele vai terminar aqui. Vem. Faz isso aqui. Termina aqui. Depois ele faz isso aqui. Entendeu? Sem dar nenhum corte. Sem ficar linhas atravessadas aqui, ó. Esse é o nosso verdadeiro objetivo. E é isso que nós vamos tentar fazer a partir de agora. Para isso, eu vou selecionar essa ferramenta, esse ponto. E vou começar a tracejar aqui, ó. Vou começar a fazer a partir desse ponto aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui. Tá, pesponto, não tá? Aliás, eu vou até colocar já ponto triplo aqui, ó. Selecionei pesponto, já vou colocar com ponto triplo. Eu já quero desenhar com ponto triplo. Eu sei que vai ser ponto triplo isso aqui. Vou dar um clique aqui, ó. E vou começar a vetorizar. Só que tem uma questão. Se eu vetorizar apenas em cima da imagem, pode ser que eu tenha um problema. Porque, você lembra que eu já fiz o verde? Eu já tenho uma linha aqui. Se eu desenhar desse jeito aqui, pode ser que saia fora da linha. Então tem que fazer o quê? Tem que fazer aparecer esse verde aqui, ó. E o ideal é que esse verde esteja com uma cor. Nós vamos alterar essa parte apenas temporariamente. Essa cor aqui, tá? Só pra gente saber onde tá passando a linha. Vou clicar em tudo aqui, ó. Vou colocar um vermelho aqui. Isso é só pra gente ver exatamente onde está essa linha. Pra gente ter uma noção do que a gente vai fazer, da onde a gente vai fazer. Eu vou travar isso aqui, ó. Travar. E agora nós vamos desenhar por cima, exatamente por cima dessa linha aqui, para não ficar fora, não ficar desencaixado o contorno. Então, vou selecionar o pesponto, essa ferramenta, vou colocar como triplo e vou começar a desenhar a partir daqui, ó. Dou um clique e vou fazendo exatamente, ó, em cima da linha aqui, ó. Esse vai ser o contorno. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse objeto. Por que eu vou encerrar esse objeto? Porque esse aqui, ó, nós não vamos fazer um contorno. Aqui, nós vamos fazer uma barrinha de esteio aqui. Então, vou encerrar esse objeto. Vou apertar Enter uma vez, Enter outra vez e Enter outra vez. Ok? Agora, eu vou... Deixa eu só mudar a cor, né, do que tá aqui. Ele tá com vermelho também. Vou colocar uma cor... Vamos ver se aparece esse roxo aqui, ó. Não vai aparecer bem se eu colocar o preto. Também não vai aparecer direito. Vou deixar roxo. Pra gente... É só a fim de visualização. Depois nós vamos ajustar as cores. Vou fazer essa fumacinha aqui, ó. Quer dizer, isso aqui não é uma fumaça ainda, né? Esse objeto, tá?
Vou clicar aqui, ó. Vou contornar esse objeto. E vou fazer ele retinho assim, tá? Não vou fazer essa curvinha aqui não, vou fazer ele reto. Vou fechar ele aqui, aperto Enter uma vez. Eu quero que ele comece aqui e termine aqui. Porque depois a gente vai seguir fazendo daqui, ó. Faço o ângulo. Aperto Enter. Enter de novo. Beleza, ó, já está pronto a fumacinha. E agora nós vamos seguir fazendo o pesponto. Para isso, aperto S para sumir a ferramenta. Ó, e clico lá na ferramenta de novo. Pesponto. Seleciono o triplo aqui de novo. Por isso que eu não gosto de fazer já selecionado triplo, porque tem que ficar mudando toda hora. E aí eu começo aqui, ó, novamente, né? Vou dar mais um zoom para ficar ainda mais fácil de desenhar. Aqui tem que ficar bem na linha mesmo, certinho. Ó, aqui eu não vou fazer nada, tá vendo? Agora eu vou, deixa eu ver se eu vou seguir, ou se eu vou fazer primeiro essa parte aqui. É, eu vou fazer isso, então. Vou encerrar esse objeto aqui também, ó. Vou encerrar, aperto Enter. Vou apertar Enter de novo e Enter de novo. E agora eu vou fazer esse objeto aqui, ó. Ao invés de eu continuar aqui, eu vou fazer esse objeto, porque para ficar mais fácil aqui mesmo, para ele evitar de dar saltos. Ó. Muitas vezes você vai se deparar com uma dificuldade terrível de fazer isso aqui, de saber o que você tem que fazer, mas isso aqui é prática, tá bom? Aperto Enter, Enter de novo e Enter de novo. E aí, ó, tá vendo? Ele vai acabar, na hora que ele acabar esse objeto aqui, que ele vai fazer? Ele vai bordar esse aqui, ó. Daqui ele vai cortar a linha e vai voltar pra cá. Cortar não, ele vai dar um salto aqui, ó. Que esse salto não vai precisar ser cortado com a tesoura. Ele vai voltar aqui, ó, fazer essa parte. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Na hora que chegar nessa parte, ó, dei um clique aqui, né? Aperto Enter, Enter, Enter. E eu vou fazer essa parte aqui agora. Esse outro, a parte de dentro do espelho, do vidro aqui, ó. Então, clique. Ó, aperto Enter, Enter, Enter. E agora eu volto da onde eu parei aqui, ó. Volto a criar ele certinho. Tá meio ruim para ver, eu sei que tá meio ruim para ver, mas nós não temos muito o que fazer, tá? Nós temos que desenhar por cima da imagem. Chegou aqui, ó. Vou fazer essa curvinha aqui mesmo. Vou vir aqui. Ó, vou terminar aqui, ó. Por que que eu vou terminar aqui? Apertar Enter. Enter, Enter de novo. E agora eu vou fazer esse aqui, ó. Só que esse aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ele, ó, só para você ver. Todos esses a gente está fazendo mão única, né? Estamos fazendo uma costura única. Vou chegar ele até aqui, ó. Onde a gente parou. Aperto Enter. Aqui, ao invés de eu apertar só Enter, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que ele comece aqui. Eu vou dar um clique aqui. E eu quero que ele termine onde? Se eu apertar apenas Enter, ele vai terminar aqui. E vai dar um salto aqui. Não. Eu quero que ele comece aqui e termine aqui. O que que isso significa? Aquilo lá que a gente falou. Nesse caso aqui, ó, todos esses aqui, ó, por exemplo, esse objeto aqui, né? Ó, ele começou aqui, veio pra cá, terminou aqui. Beleza. Então, apenas eu apertar Enter 3 vezes, vai dar certo, porque ele começou aqui, terminou aqui. Agora, nesse caso aqui, não. Esse caso, ele não tá vindo fazer uma linha simples, uma linha só. Aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai começar aqui, ó. Vai vir aqui... Ele vai bater aqui e vai voltar pelo mesmo caminho. Porque se eu deixar terminar aqui, ele vai dar um salto. Esse salto eu não quero. Eu quero que ele termine aqui, porque aqui eu já vou fazer a roda. Beleza? Por isso que nós tivemos que fazer aquilo ali. Agora sim, nós vamos fazer o pneu. Vamos fazer esse pneu aqui. E depois nós vamos para o outro pneu. Como nós vamos fazer esse pneu? Essa é uma parte um pouco mais... um pouco pior de fazer, né? Vamos dizer assim. Porque eu não sei se ele tá uma roda inteira, apenas com essa bola aqui. Vamos fazer isso então. Vamos fazer, já que você é iniciante e que nós estamos fazendo
tentando fazer da maneira mais rápida possível e com a maior qualidade possível, vamos fazer essa roda cheia, tá? Não vamos fazer ela vazada. Daria para fazer vazado isso aqui, mas nós não vamos fazer isso nesse momento. Vamos clicar nessa ferramenta aqui, ó, preenchimento complexo. Por quê? Preenchimento complexo, lembra? Ó, ele está, os pontos são largos e são apenas em uma única direção, ó. Tá vendo? Todos estão em uma única direção. Por isso tem que ser preenchimento complexo. Cliquei aqui e agora eu vou começar a vetorizar essa roda aqui, ó. Agora, como não tem qualidade nenhuma, vamos ter que fazer um exercício de imaginação. Vou começar aqui, ó, dessa ponta. E vou vir aqui, ó. Vou imaginando uma roda de trator aqui. Não vai ficar reto, não tem jeito. Porque a imagem não está com boa qualidade. Vamos fazer como se nós soubéssemos o caminho aqui da roda. Aqui na parte branca fica um pouco mais fácil, né? Qualquer coisa a gente ajusta lá também. Terminei aqui, ó. Cheguei no último ponto, ó. Ctrl com aquele que eu comecei, aperto Enter. Enter de novo e Enter de novo. Apareceu o ângulo, aperto Enter de novo. Não vou mexer nesse ângulo aqui, ó. Aperto S para sumir a ferramenta. Vamos ver como ficou. Ficou mais ou menos uma roda de trator, né? Vou deixar com roxo mesmo, tá? Esse roxo aqui é proposital, que é pra gente observar, pra gente enxergar as coisas aqui. Beleza? Terminei aqui, ó. Vou colocar ele para começar e vou colocar ele para terminar exatamente aqui, ó. Se você esqueceu de apertar, de ajustar o início e o fim lá no começo, você pode ajustar depois. É só você clicar no triângulo, ó, e arrastá-lo. Vou colocar ele para terminar aqui porque o próximo objeto vai ser exatamente esse aqui, ó. Então, eu quero que ele comece próximo da onde o próximo vai começar. É estranho falar isso, mas não tem jeito. Selecionei o pesponto de novo, vou colocar triplo aqui e volto fazendo, ó. Aqui, ó, eu vou finalizar aqui. Enter, Enter, Enter. E eu vou fazer essa parte aqui, ó. Vamos fazer essa parte do trator. Aperto Enter. Enter, Enter. Beleza. Ele está começando e terminando aqui. Qual que é o próximo objeto que nós temos que fazer? A outra roda. Vamos verificar se é possível copiar essa roda e colocar ela aqui. Vamos ver se isso vai ser possível fazer, tá? Eu vou apertar o S. Vou selecionar apenas essa roda do trator aqui, ó. Tá vendo? Ó, selecionei elas. Apenas ela, sozinho. Só um objeto. Vou clicar aqui, ó, em duplicar. Dou um clique. E vou trazer ela. Grudou no mouse, tá vendo? Grudou no mouse. Eu vou trazer ela pra cá. Deixar ela bem aqui, ó, no cantinho. Dou um clique aqui, ó. Um clique com o mouse. E aperto Enter. Agora eu vou trazer ela, vou diminuir ela proporcionalmente. Aqui no cantinho. Ou nesse canto. Nunca por aqui, nem por aqui. Vou fazer desse jeito aqui, ó. Clico e arrasto. Ó. Clico e arrasto. Nós vamos utilizar essa mesma roda aqui. É só ajustar ela mais ou menos certinho aqui. Beleza, tá vendo? Ela ficou exatamente igual. Exatamente igual estava. Não precisamos criar novamente essa roda. Vou colocar ela para começar aqui. E terminar aonde? Não sei, deixa ela para terminar aqui mesmo. Aperto o G. Vamos ver como ficou. Ok, vamos lá. Tem uma questão que surgiu aqui, ó. Parece que essa roda aqui, ela está com um contorno de pesponto aqui nela também. Só que nós não colocamos esse contorno. Vamos colocar agora? Nas duas, tá? Vamos colocar nas duas. O que eu vou fazer para colocar esse contorno de pesponto? Eu vou apertar a tecla Ctrl mais a tecla C. Ó, segurei Ctrl, apertei C. Ele copiou esse objeto. Segurando a tecla Ctrl, do mesmo jeito, eu vou apertar a tecla V. Ele vai aparecer outro objeto aqui, ó. Ó, tecla V.
ele fez uma cópia do objeto. Ele duplicou o objeto exatamente no mesmo lugar onde ele estava. Um desses objetos aqui, ó, vou pegar esse objeto de baixo, aqui no canto direito, e vou colocar como pesponto. Por quê? É para ele criar um contorno de pesponto aqui, ó. Tá vendo? Esse é o objeto original que nós criamos. No outro objeto, eu vou clicar com o mouse direito, selecionei o outro objeto aqui, ó. Ó, clico com o mouse direito, converter segmentos em, e vou colocar pesponto. Vou colocar ele para começar e terminar aqui, ó. Aqui no mesmo lugar. Porque o próximo, lembra que vai ser essa risca aqui? Vou colocar lá triplo, já tá triplo aqui, beleza. Ó, agora tem um pesponto de acabamento, ó. Antes não tinha. Vou fazer a mesma coisa com essa roda aqui. Como nós esquecemos de fazer lá, vamos fazer nas duas aqui. Ó, selecionei o objeto, seguro a tecla Ctrl, aperto a tecla C. Seguro a tecla Ctrl, aperto a tecla V. Vai aparecer outro objeto. Apareceu outro? Vou clicar nesse de baixo, que aparecer aqui, ó. Clico com o mouse direito, converter segmentos em, pesponto. Vou colocar ele para começar e terminar aqui. Deixar com triplo e ok. Vamos ver como está ficando a nossa matriz agora. Ó, ela já está ficando bem parecida, tá vendo? Se eu quiser ajustar aqui, ó, para ficar ainda mais parecida, eu posso colocar o preto aqui agora. Já terminamos de vetorizar essa parte. Vou colocar o preto. Selecionei todo o roxo, ó. Vou colocar o preto. Beleza? Opa! Falei, vou colocar o preto, coloquei errado. Aqui. Ok? Vou voltar esse trator aqui para o verde. Lembra que a gente só mudou, colocou vermelho temporariamente? Vou colocar verde aqui novamente. Ah, agora já tá ficando bom. Vou apertar o I. Para sumir a imagem, só para ver como tá ficando. E agora, nós temos que fazer o amarelo. Como nós vamos fazer para sumir ou ocultar esses objetos? Aperta o X, lembra? Tecla X. Agora nós vamos fazer esse objeto aqui. Para isso, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. Elipse, é uma ferramenta, ele vai criar uma bola aqui. Vai criar um segmento de bola. E depois nós vamos converter para um tipo de ponto específico. Então, vou clicar nessa ferramenta. Elipse. Vou vir aqui mais ou menos aqui do lado, ó. Vou criar uma bola aqui, ó. Cliquei, estou arrastando, tá vendo, ó? Ó, vou criar uma bola. Ela tem que ficar mais ou menos no meio, certinho aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos no meio. O ideal é que ela fique, inclusive, simétrica. Como ela vai ficar simétrica? Selecionei esse objeto aqui, ó, objeto de arte. Deixa eu mudar de cor, né? Vou colocar um amarelo aqui. Ixi, não vai dar pra ver o amarelo. Vou voltar o roxo. Vou colocar o roxo. Vou vir aqui ó, em redimensionar. Vou desmarcar essa opção aqui, proporcional. E vou colocar esses dois números aqui, ó, iguais. Eles têm que estar com números iguais. Vou colocar 11 por 11. E vou clicar em aplicar. Ela vai ficar redondinha. Beleza, agora ela está simétrica. Estando uma bolinha simétrica aqui, o que eu posso fazer? Vou clicar com o mouse direito, tá vendo? Ele ainda é um segmento de arte. Vou clicar com o mouse direito, converter segmentos em, e vou selecionar essa ferramenta, Scale. Ele vai fazer ponto coluna. Esse tipo de ponto aqui, ó. Ó, Scale. Tá vendo? Ó, ele criou esse tipo de ponto. O que eu posso fazer agora? Eu vou clicar uma vez aqui, ó. Outra vez aqui. E vou engrossar para ele ficar exatamente igual, na mesma proporção da imagem. Vou colocar 2.5. Vamos ver se ele vai ficar mais grosso o suficiente. Ainda não. Vou colocar 2.8. Aqui nós vamos engrossar essa coluna aqui, ó. Agora parece que sim, né? 2.9 talvez seja... E se eu colocar 3? Acho que 3 vai ficar melhor. Aí, ó, já era. Vamos colocar 3, deixar com 3. Olha só. Criou esse... ele criou essa bolinha aqui, ó. Criou essa? Ok. O que eu posso fazer? Eu posso criar outra exatamente igual, só que menorzinha aqui, ó. Vou vir aqui no elipse novamente. Dá um clique. Vou clicar aqui no cantinho, ó. Clico, seguro o botão e arrasto para cá. E solto. Criou essa bolinha. Aperto S.
para desselecionar a ferramenta. Vou clicar com o mouse direito, converter segmentos em, e aqui eu posso colocar preenchimento complexo ou caminho de satin. Vou colocar preenchimento complexo. Aperto Enter. Enter, Enter. Deixa eu ver. Aí, ficou certinho. Vou ajustar para ele começar aqui e terminar aqui também. Enter, beleza. Vamos ver. Ok, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu ver a largura disso aqui. Depois a gente faz caminho de satin. Vamos fazer com caminho de satin mesmo. Caminho de satin. Vou mudar. Vou mudar esse tipo de objeto. Então, vou clicar com o mouse direito. Converter segmentos em caminho de satin. Aperto Enter. Enter. Faço os ângulos aqui, ó. Suponhamos que vai ser nessa direção aqui mesmo, ó. Aperto Enter de novo. Enter de novo. E tecla G. Para ele ficar mais parecido com essa bolinha, tá vendo? Ele ficou melhor. Ficou mais apresentável. Agora, eu vou copiar essas duas bolas e vou colocá-las aqui, ó. Para isso, eu vou clicar nessa bola de fora, seguro a tecla Ctrl, clico nessa bola aqui de dentro, estou com a tecla Ctrl segurada, a tecla Ctrl apertada, certo? Agora eu posso soltar a tecla Ctrl. Soltei a tecla Ctrl, mas não posso clicar em nada. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Duplicar segmento. Dou um clique. E agora sim, ó, as duas bolas foram grudadas aqui, estão grudadas aqui no mouse. O que eu vou fazer? Eu vou colocá-las bem aqui, ó. Bem aqui, como se fosse no meio. Eu sei que tá ruim para ver aí, mas não temos escolha. Vou selecionar, colocar ela bem aqui, ó. Ajeitei ela bem no meio, certinho. Dou um clique e aperto Enter. Ela copiou este segmento para cá, ó. Tá vendo? Ó. Só que tá grande, tá vendo? Agora nós temos que diminuir. Temos que deixar exatamente desse tamanho. Para isso, clico no de fora, clico no de dentro, e agora eu diminuo ele através dos cantinhos aqui, ó. Eu vou diminuir. Vou deixar bem no meio ali, ó. Tá vendo? Agora ele vai ficar perfeito aqui, ó. Vai ficar no meio. Só que essa bola tá muito larga, temos que fazer ela um pouco mais fina, ó. Tá vendo? Ela tá um pouco... Você consegue perceber que essa tá mais fina que essa? Então, vou selecionar essa aqui, ó, essa bola de fora, vou deixar ela mais fina. Deixar ela um pouco mais fina. Vou colocar com 2. Vamos ver como vai ficar com 2. Ficou mais fina. Vou colocar com 2.2. Aí parece que vai ficar certo agora. Tá vendo? Agora ficou boa. O que eu vou fazer? Vou salvar por enquanto isso aqui, ó, só pra gente não perder esse progresso. Vou vir aqui em arquivo. Salvar. Dar um clique aqui em salvar. Ok? Aparentemente, terminamos de fazer os objetos. Vamos verificar tudo isso agora, se nós terminamos mesmo, tá? Eu vou mostrar tudo aqui, ó, que tem que mostrar. Vou desbloquear tudo. Ok. Os objetos são esses. São exatamente os objetos que tem na imagem. Vamos mudar as cores, já pra gente fazer, pra deixar mais parecido possível com a imagem. Vou ocultar aqui, ó. Beleza. Vou deixar esse aqui, como eu não tenho uma cor próxima dessa, eu vou deixar essa aqui. Esse é o verde mesmo. Esse aqui é o vidro mesmo. Esse é o preto mesmo. E esse aqui é o amarelo. Vou colocar amarelo aqui, ó. Ok. Agora tá certo, ó. Nós podemos ajustar essas cores aqui, ó. Pra ficar mais parecido, nós podemos deixar bem parecido. Sabe o que eu vou fazer? Essa é a cor 14, tá vendo? A cor 14, ó. Essa é a cor 14. O que eu posso fazer? Vou ocultar aqui. Eu vou clicar aqui na cor 14 com o mouse direito. Propriedades. Vou dar um clique aqui, ó, nessa cor. Dou um clique. Clico aqui no conta-gotas. E vou selecionar uma cor próxima aqui, ó. Vou selecionar essa cor. Tá vendo? Conforme eu vou passando o mouse aqui, ó, ele vai mudando ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é pra gente personalizar uma cor. Eu vou deixar mais ou menos essa cor aqui, ó. Então, clique. Clico OK. Posso colocar até o nome da cor aqui, ó. É um bege, né? Isso aqui.
Opa. É um bege. Você poderia colocar o código da linha aqui também. Tudo para ficar mais fácil, tá? Mas vou deixar o bege. Como eu não sei o código do bege, vamos supor que fosse o 2039. Beleza. Aí você clica OK. Ó, você vai ver que o 14 agora não é mais marrom, ele é bege, ó. Tá vendo? Ah, vamos supor que você queira mudar esse verde, deixar exatamente esse verde aqui. Então você vai lá no verde, tá vendo? O verde é a agulha 6. Vou vir aqui na agulha 6, ó. Dou um clique, propriedades. Vou trazer ele para cá. Dou um clique aqui, ó. Venho aqui no conta-gotas. E venho aqui na cor verde, que é a mais parecida, né? Talvez seja essa aqui. É a mesma coisa quase, né? Dou um clique, OK. E coloco aqui, ó, verde. Coloco o código da linha e clico OK. Ó, tá vendo? O amarelo, mesma coisa. Poderia mudar o amarelo. O branco, tá vendo? Ó? Vamos mudar esse branco. Colocar um branco mesmo aqui, né? Mas que não suma também. Isso é importante. Ele tá na cor 15, né? O branco. Vou clicar com o mouse direito. Propriedades. Vou clicar aqui, ó. Nessa caixinha. Você pode selecionar uma cor aqui, se você quiser também, tá? Vou selecionar essa cor aqui, ó. Ele é um branco, é como se fosse um off-white. Poderia até ser esses dois aqui, mas eu vou selecionar esse de baixo. Vou clicar OK. Off-white. Vamos supor que fosse off-white aqui. OK. Agora você vai ver como o visual vai ficar melhor. Vou ocultar a imagem e vou mostrar os pontos. Tá vendo? Ó, os pontos estão assim. Eu poderia colocar um contorno aqui nessa terrinha? Poderia. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque isso aqui pode dar um sentido maior de terra. Beleza? OK. Agora eu vou salvar novamente esse progresso. Vamos lá no checklist, porque nós já criamos os objetos. Ó. Deixa eu só ver uma coisa. Antes de marcar o checklist, vamos ajustar os pontos. Ajustar os pontos, colocá-los os pontos corretos. Fazendo o seguinte. Ó, vou apertar o Z, vou aproximar isso aqui, ó. Apertar o S. O que eu vou fazer? Esse ponto aqui, ó, ele está com pattern. Ele é o estilo tatame, tá? Só que ele está com esse tipo de ponto aqui, ó. Pattern. O estilo tatame que eu quero dizer são vários pontinhos assim. É como se fosse um preenchimento. O que eu vou fazer? Eu gosto de utilizar esse ponto aqui, ó. Para mudar os pontos, você clica aqui e seleciona o estilo de ponto que você quer. Eu gosto de utilizar esse estilo. Smooth. Vou deixar esse ponto aqui. Esse mesmo ponto aqui eu vou utilizar para todos. Então, tudo que for preenchimento complexo, eu vou colocar com Smooth. Se eu quiser visualizar apenas as coisas que são preenchimento complexo, eu posso vir aqui, ó, em visualizar, filtro de segmentos, e posso ocultar tudo que não é preenchimento complexo. Ó, eu vou clicar em caminho de setinho, vou colocar aqui, ó, ocultar. Esse ponto, ocultar. Style, ocultar. Vou deixar aqui apenas preenchimento. Vou clicar OK. Ele vai mostrar apenas o que é preenchimento complexo. Nesse caso, eu poderia selecionar todos de uma única vez. Tá vendo? Tudo que é preenchimento complexo. Poderia clicar nessa barrinha aqui, ó, e colocar lá no Smooth. Assim nós iríamos mudar todos ao mesmo tempo. Ok? Para voltar, mostrar tudo novamente, clica nesse olho aqui em cima, ó, que vai voltar os pontos. Vamos salvar. Fizemos mais uma edição. Ok, os outros pontos nós não vamos salvar. Só que tem uma questão aqui que eu observei, que aparentemente, deixa eu ocultar tudo aqui, ó. Aparentemente, dá um certo, eu vou apertar o I para voltar a imagem. Aparentemente, essa matriz aqui, ó, ela parece que ela não foi bem construída nessa parte. Por quê? Se você consegue perceber que esses pontos estão nessa direção aqui, ó. Eles estão nessa direção. Os pontos da roda do trator estão também nessa direção. Os pontos aqui da Terra também estão nessa direção. Tudo bem, não tem problema. Mas nesses encontros aqui, ó, quando o preto encontra com o verde, se eles estiverem na mesma direção, essa parte pode ser que fique falhada. Essa parte aqui, ó, os encontros podem ser que eles fiquem falhados. O que não acontece nesse caso aqui, ó, porque esse caso ele está nessa direção.
aqui está nessa direção. Então, eles vão amarrar. Todos esses pontos aqui, ó, eles vão amarrar junto com esse. Não vai ficar falhado. Mas, nessa matriz, não. Quer dizer, nessas partes aqui de baixo, não. Então, nós vamos ter que colocar em direções opostas. Então, eu vou mudar a direção da roda, a direção do ponto da roda. Ao invés dele ficar nessa direção aqui, ó, vamos colocá-lo para ficar nessa direção aqui, ó. Por quê? Ele vai amarrar com esse aqui e vai amarrar com esse aqui e não vai ficar falhado, ok? Vamos mudar a direção do ponto da roda. Vou ocultar essa imagem. Vou ocultar essa imagem e vou mostrar todo o bordado aqui. O que eu vou fazer? Vou lá nas duas rodas, ó. Ó, vou selecionar as duas rodas. Para isso, eu vou selecionar aqui pelo lado direito mesmo, porque é mais fácil, ó. Esse preenchido aqui é uma roda e esse preenchido é outra roda. Selecionei os dois, vou apertar a tecla D. Tecla D. Ele vai mostrar as bolinhas de ângulo aqui, ó. Eu posso movimentar manual aqui, ó. Colocar nessa direção. E posso também fazer o seguinte. Clicar com o mouse direito e escolher um ângulo aqui, ó. Eu vou escolher esse ângulo aqui, ó. 135 graus, que ele é diagonal. Ele vai ficar na diagonal. Ou pode ser 45 graus também. Vou escolher 135 graus. Entendeu? Ele ficou exatamente na diagonal. A mesma coisa aqui, ó. Vou clicar com o mouse direito. 135 graus. Ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Na diagonal. Aperto Enter. E aperto o G. Você vai ver que ele vai mudar a direção do ponto, ó. Tá vendo? Mudou. Parece que ficou estranho? Parece. Mas não vai ficar, tá? Porque nós vamos ajustar esses pontos aqui também. E você vai ver que ele vai amarrar na hora que for bordar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Salvar novamente aqui, que já ajustamos os pontos. E vamos marcar no checklist. Criar os objetos, já foi. Agora, organizar os objetos. Sequência de objetos, sequência de cores. Podemos observar aqui que nós criamos... Se lembra aquele planejamento inicial que nós fizemos? Qual que foi o planejamento inicial? Foi que nós íamos fazer... Foi que nós íamos fazer isso aqui primeiro, isso aqui, depois, isso aqui, depois, isso aqui, depois e isso aqui, depois. Então você imagina que esse objeto aqui de fora, a terra aqui tem que ser primeiro. O que está acontecendo aqui? Ela já está em primeiro. O verde tem que ser depois, ele já está em segundo. Esse aqui já está em terceiro. Nós já criamos na sequência correta, tá vendo? Quando nós criamos, já fomos criando tudo tudo na sequência correta, justamente para não precisar fazer essa parte, que é ficar ajustando as cores. Então você imagina só que, lembra que eu falei para você, não começar a criar de maneira aleatória? Imagina só que, vou salvar aqui para não perder, imagina só que você fez o seguinte, ó, vamos lá, vamos misturar tudo aqui, ó. Imagina só que você criou uma sequência completamente aleatória aí. Olha só como iria ficar se tivesse desorganizado a sequência aqui. Ele ia ficar desse jeito. Tá vendo? Totalmente desconfigurada a matriz. O que nós deveríamos ter feito aqui? O que nós deveríamos fazer? Assim, ó, não parece que está desconfigurada, né? Mas quando você mostra os pontos, parece, ó. Então, como nós vamos arrumar se você fez de maneira desorganizada? Vou exibir os pontos. Beleza. O que é por baixo? Esse aqui, é a terra. Então ela tem que ficar em primeiro. Para isso, eu vou clicar aqui nessa cor, na cor bege. Vou clicar e segurar e levar lá para cima, lá para o primeiro lugar e solto. O que é em segundo lugar aqui? É o verde, lembra que tem que ser o verde em segundo? Então o verde está em último aqui, ó. Vou clicar aqui no verde e vou levar ele lá para cima, deixar em segundo. O que tem que ser em terceiro? Em terceiro é o vidro, tá vendo? É o vidro mesmo, tá certo. O que tem que ser em quarto é o preto. Lembra que a gente combinou que seria o preto? Não tem como fazer a parte amarela antes do preto, só que aqui ela está antes, ó. A sequência de bordado é exatamente essa aqui, ó. Ó, a máquina vai vir bordando nessa sequência aqui, ó. E aí, o preto está por último. Não, o preto tem que ficar antes do amarelo, porque o amarelo é o último. Vou clicar aqui no preto, segura e arrasta lá para cima e solta. Ok? Beleza? Fizemos, ajustamos a sequência e agora temos que ajustar os objetos aqui dentro da sequência, ó, caso esteja bagunçado. Só que nós não fizemos nada bagunçado, nós fizemos tudo certinho, ó.
nós fizemos exatamente na sequência correta, tá vendo? Então nós não temos nada para ajustar aqui. Se nós tivéssemos feito bagunçado, nós teríamos que ajustar. Então se primeiro é esse grupo aqui, ó, primeiro tem que ser feito esse grupo e depois esse. Então, por exemplo, esse grupo aqui termina no 9, aqui, ó, termina no objeto 9. Esse grupo aqui, ó, deveria ser abaixo, todas essas linhas aqui deveriam estar abaixo do 9. O que ela está acontecendo? Estão abaixo do 9, já está certo. Mesma coisa. O último objeto aqui termina no 17. Todos esses objetos aqui teriam que ser abaixo do 17. E é o que está acontecendo. Mas, se eles estivessem misturados, tudo separado, você teria que ir ajustando um por um. Teria que ir ajustando um por um. Clicando e arrastando, tá vendo? Seria desse jeito aqui. Já ajustamos a sequência de cores e a sequência de objetos. E vou clicar aqui, ó. Vou marcar no checklist. Agora, configurar os pontos. Densidade, compensação e amarração. Essa é a parte onde nós vamos dar qualidade verdadeira na matriz de acordo com o tecido. Se você pegar essa matriz exatamente do jeito que está aqui, você colocar para bordar, o que vai acontecer? Dependendo da situação, esses contornos aqui, ó, você vai ver que a matriz vai ficar assim, tá? Ela vai ficar com esses contornos aqui para fora, ó. Ela vai bordar aqui, umas partes vão ficar para fora, outras vão ficar... Porque aqui na foto tá perfeita, não tá? Só que na hora que bordar, o tecido, ele encolhe. O tecido, ele faz isso aqui, ó. Na hora de bordar aqui, ele vai cedendo aqui, ó. Ele vai ficando assim, desse jeito. Ele vai fazendo desse jeito aqui, ó. E vai encolher. E esse contorno vai ficar desencaixado. Vai ficar buracos aqui, ó. Então, nós temos que ajustar a matriz para não ficar buracos. Temos que ajustar para o tipo de tecido, ou seja, densidade, quantidade de ponto. E temos que ajustar e preparar o tecido antes de bordar. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ocultar aqui agora, primeiro, as coisas que nós não vamos utilizar. E nós vamos mostrando aos poucos, tá? Então, vou vir aqui em visualizar. Filtros de segmento. E vou ocultar tudo aqui, ó. E vou deixar apenas o preenchimento complexo, novamente, ó. Vou deixar apenas esse aqui. Vou clicar OK. Com o preenchimento complexo aqui ativo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todo ele aqui, ó. Selecionar todo. E vou colocar algumas configurações aqui, ó. Eu vou colocar uma amarração. O que é? Eu vou te mostrar o que é amarração e depois nós vamos colocar lá, tá? O que é uma amarração? Ele é o ponto de suporte. Nós vamos criar um pré-bordado aqui, ó. Nós vamos criar um ponto de suporte preparando o tecido aqui antes dele vir fazer o bordado, efetivamente o bordado, o acabamento aqui. Então, em todos os objetos, vamos colocar uma amarração aqui, ó, desse jeito. Isso aqui é preparar o tecido antes que ele venha bordar, justamente para que os contornos não desencaixem. A mesma coisa, nós vamos colocar essa amarração em todas as partes, ok? Beleza. A amarração é isso. Vamos colocar também uma compensação. O que é essa compensação? Nós vamos deixar esses pontos aqui, ó, um pouco mais largos aqui, ó. Porque quando o tecido for... Porque quando for fazer o acabamento aqui, ó, o tecido vai ceder. Ele vai entrar um pouco aqui para dentro. E como ele vai ceder, nós temos que compensar. Temos que deixar ele um pouquinho mais largo para que quando ele encolha, ele fique do tamanho correto que nós desejamos. E nós temos que também ajustar a densidade. O que é a densidade? É a quantidade de pontos. Você está vendo essas aberturas aqui, ó? Isso aqui são a densidade. Se nós aumentarmos o número aqui da densidade, ele vai ter mais buracos, ele vai ficar mais ralo. Se nós diminuirmos a densidade, ele vai ter menos buracos, ok? Então nós vamos ajustar todas essas coisas a partir de agora. Nessa etapa agora, nós vamos alterar a amarração e a compensação, que são as duas coisas que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. A densidade nós podemos alterar selecionando todo o bordado ou apenas as partes que importam. Então, vou selecionar essa parte aqui, ó.
Vou clicar 2 vezes aqui, ó, selecionei todo, né? Tudo que é preenchimento complexo aqui, selecionei. Vou clicar 2 vezes quando aparecer a mãozinha. Aqui é onde nós vamos ajustar a qualidade. Então eu vou vir aqui nesse primeiro objeto, que é a amarração. Dar um clique. Vou clicar aqui em contorno. Vou fazer uma amarração, que é um contorno. Ele vai criar um contorno para marcar no tecido ali onde vai ser bordado. Vou deixar aqui com 3 milímetros. E vou colocar uma amarração em perpendicular. Vou marcar isso aqui também. Vou deixar aqui com 3 também. Vou deixar essa opção ativa. Aqui, ó. Com 20 mesmo. Vou deixar com 20 isso aqui. Isso aqui é a densidade. Isso aqui é a densidade da amarração. Quanto maior esse número, menos linha vai ter aqui no ponto de suporte. Quanto menor esse número, mais linha vai ter no ponto de suporte. Para esse modelo de matriz, nós vamos deixar com 20 aqui mesmo, do jeito que está. E vou aplicar. Beleza? Ele já colocou os pontos aqui por baixo, depois nós vamos verificar isso. Vou vir aqui agora em compensação. Clique em compensação. Vou adicionar essa parte aqui, ó, absoluto. E vou colocar um valor aqui, ó. Eu vou deixar com 3. Vou deixar com 3 para ver. Você vai ver que ele vai ficar bem mais largo aqui, ó. Presta atenção na beiradinha aqui das matrizes. Eu vou aplicar. Tá vendo? Ele ficou bem mais largo. Só que tem uma questão aqui, ó. Nessa parte branca aqui, ó, deu problema. Tá vendo? Ele vai quase encostar. Isso aqui nós vamos ter que ajustar manualmente. Vou deixar com 3 mesmo. Ou posso até colocar com 4. Deixa eu ver. Eu vou deixar com 4, tá? Vou deixar com 4 mesmo. Para ter mais segurança. Ajustei a amarração. E ajustei a compensação. Vou clicar OK. Agora eu vou vir aqui, ó, em visualizar. Filtro de segmentos. Agora eu vou ocultar esse preenchimento complexo aqui, ó. E vou deixar apenas o caminho de satin. Caminho de satin. Vou mostrar. Vou clicar nessa setinha de baixo aqui agora. Vou clicar OK. O caminho de satin são essas coisas aqui que nós fizemos com o caminho de satin. Vou selecionar tudo aqui, ó. Tudo que é caminho de satin. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Quando aparecer a mãozinha, clico 2 vezes. Vou vir aqui, ó, em amarração. Só que esse aqui eu não vou precisar colocar a amarração. Porque ele é bem fino aqui, tá vendo? Essa parte é fininha. Se eu colocar uma amarração, no caso aqui não poderia ser perpendicular, mas teria que ser paralela. Ela iria fazer o seguinte, ela ia fazer um pré-bordado aqui, ó. Só que ia acabar desencaixando aqui. Então, nesse caso, quando for fino, quando a coluna for fina, você não precisa colocar uma amarração no caminho de satin, tá? Caminho de satin. Não precisa colocar a amarração. Por isso, que aqui eu não vou mexer. A amarração não vou colocar. Nem a paralelo, nem contorno. Nada disso. Vou colocar apenas a compensação. Então, clico aqui em compensação. Venho aqui em absoluto. E vou colocar aqui com 4 também, ó. 0.4. Vou aplicar. Vamos ver como vai ficar. Você vai ver que vai ficar bem mais grosso. Tá vendo? Ficou bem mais grosso. Posso até colocar com 0.3. Aí, eu acho que 0.3 já vai estar bom. Vou clicar em OK. Beleza? Agora, eu vou mostrar tudo aqui, ó. Vou clicar nesse olhinho aqui. E agora, você vai ver que parece que está desencaixado, tá vendo? Parece que está muito para dentro. Mas, não está. Ok? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aumentar agora a densidade dessa bola preta. Da bola preta não, do pneu, né? Vou aumentar. Para selecionar essas duas partes, vou deixar as duas selecionadas, ó. Aqui no lado direito. Vou clicar em aqui no objeto 40. Segurei a tecla Ctrl. Vou clicar aqui nesse de baixo, ó, 44. Tá vendo? Com a tecla Ctrl segurada. Selecionou as duas, né? Aí eu vou vir aqui em densidade de preenchimento. Por que eu estou fazendo com essas duas separadas? Porque depois todas as outras serão as mesmas densidades. Vou vir aqui na densidade de preenchimento e vou colocar mais pontos aqui para diminuir essas aberturas. Então vou colocar, quanto menor esse número, mais pontos. Ou seja, quanto menor o número da densidade, menos buraquinhos vai ter. Quanto maior o número da densidade, mais buraquinhos vão ter. Então,
eu quero que tenha menos buraquinho apenas nessa roda aqui. Então eu vou colocar menos aqui, ó. Menos 0,5. Menos 0,5. Vamos ver como vai ficar. Aperto Enter. Tá vendo? Ele já deu uma fechada nos buraquinhos. O contorno depois vai fechar esse resto aqui. E isso aqui já está mais do que suficiente. Eu vou bloquear esses dois aqui, ó, porque eu já ajustei a densidade desse, então eu vou bloquear. Os dois estão selecionados ainda, tá vendo? Do jeito que tá aqui. Eu vou clicar no cadeadinho aqui, ó. Bloqueei esses dois. Agora, eu posso selecionar todos eles, ó. Selecionar tudo. E posso ajustar a densidade deles aqui. Tá vendo? Eu vou colocar 0,5. Por que que eu tô colocando 0,5? Porque eu quero que ele fique com alguns buraquinhos aqui, mas bem pouco, sabe? Então eu vou deixar 0,5. Quanto maior esse número, mais buracos. Eu vou deixar apenas com 0,5. Vou clicar Enter. Tá vendo? Não mudou muita coisa, mas deixou o bordado com mais qualidade. Agora eu vou ajustar essa parte aqui, ó, porque não parece que está tão legal. Para isso, eu vou dar um zoom aqui, ó. Pode ser que ele feche isso aqui, não dê para ver essa parte verde. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou ocultar esses pontos aqui, ó. Vou selecionar apenas, ó, para ver os objetos dos brancos. Eu vou mudar essa cor branca aqui, ó. Só pra gente ver, tá? É só pra visualizar, depois a gente volta. Vou colocar com roxo aqui. Só pra gente ver. Vou clicar nesse primeiro objeto, nesse primeiro vidro aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele um pouquinho pra cá, ó. 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 Você tá vendo? Eu estou clicando nessa ferramenta aqui, porque eu não quero que ele cresça aqui, nem aqui. Então eu vou ter que vir somente nessa parte. Vou clicar nela, vou trazer ela um pouquinho pra cá. Eu vou soltar aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou clicar nesse de baixo, que é nesse do lado direito. Mesma coisa, vou clicar aqui, só que esse tem um problema. Pode ser que ele pode ser que ele faça uma alteração aqui, deixa eu ver. Esse eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla N, de navio, N. Você vai ver que vai mudar, mudou a setinha, né? Vou clicar aqui bem no cantinho, vou trazer esse ponto pra cá, um pouco pra cá, tá vendo? Um pouco pra cá, vou soltar. Vou lá em cima, vou clicar aqui no cantinho, vou trazer o ponto um pouco pra cá também, ó. Eu solto. Vou apertar G. Ele vai girar o bordado. Vou mostrar aqui novamente, tá vendo, ó? Já ficou certinho aqui. Ok? Vou trazer um pouquinho mais para a esquerda esse aqui também, ó. Para ele ficar um pouco mais definido. Vou apertar N, vou subir um pouco mais essa parte. Isso aqui são os ajustes finos. Aperto G. O N você consegue manipular os pontos. Se você apertar o N, ó. Ó, você consegue manipular os pontos. Você vem onde estão os pontos aqui e consegue mexer e fazer os ajustes. Apertar o G de novo. Parece que ficou bom. Parece até que esse aqui foi demais, né? Mas o que eu faço? Eu venho aqui no verde, nessa coluna do verde. Ó, tá vendo? Objeto 26, que é o verde. Eu vou enlarguecer ele um pouco mais aqui, ó. Vou vir aqui nessa ferramenta, edição poderosa, dou um clique. Vou enlarguecer ele um pouco mais, para evitar de ficar espaço em branco. Aperto G. E aí, eu volto aqui, ó. Eu venho aqui nesse... Vou vir aqui nesse preto agora, nessa parte. Vou bloquear tudo isso aqui. Vou desbloquear o preto. E apenas nessa parte aqui, ó, do preto, vou fazer a mesma coisa. Apertar N. Vou ocultar isso aqui. Vou trazer esse ponto aqui, eu vou mostrar o ponto. Trazer esse ponto um pouco pra cá, ó. Assim, ó, deixar ele aqui. Aperto G. Se você não quiser fazer isso, quiser se bordar do jeito que você fez lá, porque isso aqui já é um pouco mais... Como se fosse uma parte um pouco mais avançada, você não precisa fazer isso, tá? É que eu gosto de fazer os ajustes finos. Ó, fazer um pouco mais pra cá, pra ficar bem alinhadinho mesmo. Beleza? Posso voltar, deixar branco isso aqui. Vou salvar para não perder o progresso. E ok, já ajustamos as densidades, a compensação. Poderia ajustar aqui dessa terrinha aqui também, ó.
pouco mais. Vou aumentar um pouco mais dessa densidade da terrinha. Vou selecionar essa terra aqui, ó. Apenas a terra. Tá com 0.5, vou colocar com 1 aqui, ó. Deixar ela com um pouco mais de espaço aberto. Aperto Enter. Beleza. Agora sim. Para ficar um pouco melhor, né? Ok, vou marcar aqui, ó. Configurei os pontos. Conferir os nós. O que é isso? Conferir os nós. Em cada linha aqui, ó. Cada objeto que vai ser bordado. Então, por exemplo, esse objeto aqui, né? O primeiro objeto que vai ser bordado. A máquina, ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ela vai dar o primeiro ponto aqui. Só que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai começar já bordando. Do nada. Mas, nós queremos que a máquina faça o seguinte. Que ao invés dela começar já bordando, que ela faça isso aqui, ó. Que ela dê um nó para deixar o bordado seguro e depois ela continue bordando. A mesma coisa quando ela for terminar. Eu não quero que chegue aqui, ela termina do nada, ela corta aqui e vai para o outro objeto. Não. Eu quero que ela dê um nó aqui no começo e eu quero que ela dê um nó aqui no final antes de ir para o próximo objeto. Nós temos que fazer isso com a maioria dos objetos, principalmente no começo e no final deles. O que é isso? Então, esse objeto, essa cor, ela tem apenas um objeto. Como ela tem apenas um objeto, eu vou colocar aqui, ó, iniciar amarração. Se na sua tela não estiver aparecendo isso, você vai clicar duas vezes aqui, ó, quando aparecer a mãozinha, e vem aqui, ó, conexões, arremate, e coloca aqui, ó, linha e linha. Beleza? No próximo objeto, que é essa bola, você consegue ver que tem muitos objetos aqui, ó. Olha só quantos objetos tem. Eu não preciso colocar em todos o início e final de amarração. Eu tenho que colocar apenas aqui, ó. Eu tenho que colocar apenas onde começa, iniciar a amarração, e não onde termina. Não onde termina aqui. Final, eu posso colocar um final de amarração. Por quê? Quando for dar esse salto aqui, ó, eu quero que na hora que a tesoura cortar essa linha, depois de bordado, fique seguro. Aqui, a tesoura não vai cortar em nenhum desses objetos, então não preciso colocar. Entendeu? E eu posso colocar aqui novamente, ó. No primeiro, iniciar a amarração. No último, finalizar a amarração. No primeiro, iniciar a amarração. No último, finalizar a amarração. E assim, sucessivamente. Ah, esse aqui, o último é esse, né? Esse aqui eu fiz ao contrário, o último é esse. Aqui. Opa, cliquei errado aqui. Aqui, ó. Esse é o primeiro. Beleza. Caso você ache melhor, você pode fazer o seguinte. Se você tem dificuldades, esse é um objeto que o certo seria você colocar no primeiro objeto da cor e no último. Mas se você tiver dificuldade, você pode fazer o seguinte. Seleciona todo ele. Clica duas vezes aqui, pelo menos para você que é iniciante, tá? Você pode colocar o arremate em todos, tá vendo? Em todos aqui, ó. Você pode colocar o arremate em todos. Clica aplicar. E ok. Não é o mais indicado, mas para você que é iniciante, você pode fazer isso. É melhor que você não esqueça os nós, porque isso pode deixar o bordado frágil, ok? Então, em todas as vezes que ele for mudar de objeto, ele vai dar um nó, tanto no começo quanto no final, ok? Mas eu não vou fazer isso, eu vou colocar manual aqui mesmo, justamente porque, como eu não sou iniciante, eu preciso que esse bordado tenha a maior qualidade possível, e é por isso que eu vou fazer o que tem que ser feito, ok? Então, depois desse objeto, qual que é o próximo? Esse objeto aqui, né? Como ele está dando um salto grande, ó, ele vai dar um corte aqui e vai começar aqui, eu vou colocar uma amarração inicial. Aí eu vou vir aqui no último objeto, ó, da cor verde, e vou colocar uma amarração final. Aqui, nesse branco, eu posso colocar uns dois, selecionei os dois brancos, posso colocar iniciar e finalizar aqui. No preto, aqui, ó, mesma coisa. Iniciar, vou colocar. Quando é pesponto, você pode colocar em todos, se você quiser, tá? Aqui não vai dar nenhum salto, então eu vou colocar uma só no finalizar aqui, ó. E a mesma coisa no amarelo. No amarelo eu vou colocar em todas. Selecionei todos aqui, ó. Iniciar e finalizar. Ok? Salvar. Beleza. Conferir os nós. Coloquei um nó
no final e o nó no começo, para que o bordado fique seguro. Agora, vou simular o bordado. Vamos ver se está saindo corretamente da maneira como nós programamos para sair. Vou vir aqui para simular o bordado, como se a máquina estivesse bordando. Você vai clicar nessa ferramenta, nesse velocímetro, dá um clique. Eu vou aumentar a velocidade aqui, ó, e vou clicar em play. Você vai ver que ele vai reproduzir como se a máquina estivesse fazendo. Tá vendo? Esse ponto inicial que ele dá, ó, tá vendo? Ele faz um pré-bordado. Isso aqui é o ponto de suporte, que é a amarração. Tá vendo? Ele está fazendo exatamente isso aqui, ó. Certo? Tá certinho como nós programamos. Vou colocar aqui. Agora eu vou salvar em PXF. Nossa, tá PFX aqui. PXF, marquei errado. Vou salvar em PXF. Então, vou vir aqui. Arquivo. Salvar como. Vou selecionar o trator aqui, ó, porque nós vamos salvar por cima desse aqui agora, que é editável. Vou deixar dessa maneira em PXF, porque se nós quisermos editar esse trator depois, nós vamos poder. Vou guardar. Sim. E agora eu posso salvar esse trator no formato que a máquina vai ler, no formato que você vai mandar para o pendrive. Então, eu venho aqui em arquivo, salvar como. E eu vou escolher o arquivo aqui agora. Em vez de ser PXF, vou escolher o arquivo que a máquina lê. Então, tem máquina que lê DST, tem máquina que lê PS, tem máquina que lê GF, XXX. Vou salvar em PS. E vou guardar. Tá vendo? PS. Vou tirar esse editável, vou apagar, porque esse aqui não é editável. Esse é o que vai para a máquina. E vou guardar. Agora eu vou fazer o seguinte. Para ele ficar bem bonito aqui, eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, dou um clique. Vou clicar aqui, ó, nessa última opção. Ele vai remover as linhas que eu não estou usando, ó. Vai organizar aqui, ó. Tá vendo? Deixou organizado. Agora, vou vir aqui, ó, em arquivo. Pera, deixa eu marcar aqui, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Agora eu vou salvar a ficha técnica, que é a imagem que vai conter as informações desse bordado aqui. É um PDF. Vamos salvar uma imagem, você vai enviar para o seu cliente ou você vai utilizar mesmo. Arquivo, imprimir. Se o seu tiver outras opções, você vai colocar aqui, ó, print to PDF e vai clicar OK. Vou salvar aqui, né? Lá na pasta. Aqui você coloca o nome que você quiser, tá? Esse é o nome que eu gosto de utilizar, o mesmo nome. Vou clicar em guardar. Tem que estar em PDF aqui. Guardar. Agora eu vou abrir a imagem para você ver como ficou. Ó. Quando você salva em PDF, vai aparecer isso aqui, ó. Essa é a imagem com as especificações dessa matriz. Então aqui, ó, vai ter as dimensões, o tamanho da imagem aqui, as alterações de cores, tem 5 cores, o nome aqui do desenho, a quantidade de pontos, e aqui são as cores. Se você colocou os códigos das cores aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Tudo certinho os códigos. Se você quer, aí vai aparecer os códigos aqui e a sequência de cores. Na hora de programar lá na máquina, você vai programar essa sequência de cores, caso sua máquina tenha mais de uma agulha, tá certo? Ela vai programar, vai ficar muito mais fácil de você fazer. Então eu aconselho que você tenha essa imagem aí para facilitar no seu trabalho, ok? Vamos agora comparar as duas matrizes. Vou apertar Ctrl I, trazer a imagem para cá, ó, apertar o I para aparecer a imagem. Nós reproduzimos essa matriz para essa matriz aqui, beleza? Nós criamos, reproduzimos essa matriz. Então, essa foi a aula completa de como você transforma essa imagem, que já era uma matriz de bordado, a imagem de uma matriz de bordado, em uma matriz de bordado no programa Tajima. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa aula. Foi uma aula completa, equivale a um curso. Eu já vi cursos que eles ensinam a fazer exatamente isso que eu estou fazendo, mas eu estou entregando aqui de graça para você aqui no YouTube. Então, se você gostou dessa aula, se você aprendeu alguma coisa, você pode deixar um comentário aí para eu saber que você ficou até o final da aula, ou você pode se inscrever no canal aí também, beleza? E acompanhe os próximos vídeos, porque aqui eu vou trazer muitas aulas para você aprender efetivamente a criar as suas próprias matrizes de bordado, tá certo? Até o próximo vídeo.